Olá, pessoal. Bom, imagina que o chefe de vocês chega e fala assim: olha, eu quero toda a soma do mês de janeiro, fevereiro e até dezembro do ano de 2019, certo? Essa planilha aqui, eu já estou com a base de dados aberta e ela tem 51 linhas. Mas, geralmente, em uma empresa, a gente tem 10, 20 ou até 30 mil linhas em uma mesma planilha, certo? Então, como que vocês resolveriam esse problema? Muita gente faria o seguinte, viria aqui no final de janeiro e faria uma função soma simples. Então, igual, soma, e seleciona aqui toda essa coluna. Enter, 335.863. E aqui eu poderia replicar para as colunas seguintes. Então, pegar os de preenchimento e posso levar para cá. E aí eu teria todos os valores aqui embaixo. Só que essa não é a maneira mais prática e nem a maneira mais inteligente de se fazer isso. Como que seria a maneira mais bacana? Olha só a diferença. Eu tenho aqui o mês e eu tenho aqui a quantidade de vendas. Então, aqui eu tenho o mês de agosto de 2019. Eu sei que foi vendido 26.885. Vamos supor aqui, ó, mês de junho, 26.451. Mês de dezembro, 29.675. Bom, e essa vai ser a tarefa da aula de hoje. Como que vocês conseguem fazer essa pesquisa em uma base de dados grande como essa? Essa tem apenas 51 linhas, mas a mesma lógica pode ser aplicada para 20, 30 ou 40 mil linhas de uma base de dados, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é pegar todos os meses que estão na minha planilha. Para isso, eu vou usar a validação de dados. Então selecionei aqui a minha célula, aqui vou na guia Dados e aqui em Ferramentas de Dados eu tenho a validação de dados. Beleza. Por padrão, o Excel já deixa aqui para permitir qualquer valor, mas eu não quero qualquer valor, eu quero apenas os meses que estão na minha planilha. Então, eu vou usar aqui a opção lista, beleza? Aqui eu vou selecionar essa seta em fonte, vou aqui na minha base de dados e vou selecionar de janeiro até dezembro de 2019. Beleza. Dou Enter duas vezes e aqui eu já consigo selecionar todos os meses que estão na minha planilha. Perfeito. Daqui a gente já vê que está tudo funcionando. Vou deixar o mês de março selecionado, certo? Agora, eu quero saber quanto foi vendido no mês de março. Bom, então aqui eu vou usar a função soma, padrão, né? Então, igual soma. Só que qual que é a questão? Eu preciso saber qual mês está selecionado aqui para mim poder fazer essa soma, certo? Então, eu vou usar juntamente com a soma a função deslog. O que faz a função deslog? Ela simplesmente vai pegar uma referência e vai deslocar entre colunas ou linhas, certo? Vamos ver isso na prática. Vou selecionar aqui, ó, deslog, certo? E aí o primeiro argumento que essa função me pede é uma referência. Qual que vai ser a minha referência? Aqui na minha base de dados, minha referência vai ser a coluna total. Então, vou selecionar aqui a do primeiro produto, Ctrl Shift seta para baixo para me selecionar o último produto, certo? Ponto e vírgula. Agora, o argumento que me pede aqui são quantas linhas serão deslocadas. No nosso caso, nós não vamos deslocar nenhuma linha. Então, vou simplesmente colocar o número 0. Beleza? Ponto e vírgula novamente. O próximo argumento, quantas colunas? No nosso caso, eu quero saber quanto foi vendido em março, beleza? Então, pensa comigo. A minha referência é total. Quantas colunas que eu vou ter que me mover até chegar a março? Vamos contar. Eu estou em total, então, 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março. Então, me deslocando 3 colunas, eu chego no mês de março. Então, eu vou colocar o número 3. Certo? Aqui está me pedindo aqui também altura e largura. Só que como está em colchete, isso quer dizer que esse argumento é opcional. E no nosso caso, ele não será necessário. Então, vou simplesmente fechar parênteses
para fechar a função desloque e mais um para fechar a função soma, beleza? Agora eu vou dar Enter. Então, beleza. Agora eu sei que no mês de março foi vendido 29.942. Mas o que acontece se eu trocar de mês aqui? Vamos testar. Vou trocar março para o mês de junho. Veja que o valor não mudou. Por que que o valor não mudou? Porque aqui na minha função desloque, eu disse que era para se movimentar apenas 3 colunas. E se eu quero chegar em junho, quantas colunas que eu tenho que me mover? Vamos voltar aqui na base de dados e entender. Eu peguei como referência a coluna total, certo? E eu quero chegar em junho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para mim pegar toda a coluna de junho, eu preciso mover 6 colunas. Então, vou voltar aqui e aqui na minha função desloque, ao invés de movimentar 3 colunas, eu vou movimentar 6, certo? Beleza, agora está funcionando. O mês de junho, 26.451. Só que eu teria que fazer esse processo toda vez que eu trocasse de mês aqui. Se eu vou aqui para o mês de janeiro agora, dá o mesmo problema. As minhas vendas não mudam e eu teria que mudar a quantidade de colunas movidas aqui. Olha só para você ver. Então, não é uma maneira prática. Como que eu posso fazer? Existe uma função chamada corresp. O que é a função corresp? Ela pega justamente uma correspondência de acordo com uma referência que você dá para o Excel. Vamos ver isso na prática. Igual corresp. Aqui. Beleza. A primeira coisa que essa função me pede é o valor procurado. O que eu vou procurar? Eu vou procurar justamente o mês que eu selecionei. Então, eu quero saber onde está janeiro de 2019, beleza? Ponto e vírgula. O segundo argumento que essa função me pede é a matriz procurada, ou seja, onde que eu vou encontrar esse valor de janeiro de 2019? Eu vou encontrar aqui na minha planilha base, certo? E aqui em cima. Então, eu vou selecionar os meses de janeiro até dezembro. Essa vai ser a minha matriz. Ponto e vírgula. E ele me pergunta, na verdade, né, se eu quero um valor aproximado ou um valor exato. Eu quero a correspondência exata, que corresponde ao número 0. Então, simplesmente digito 0 e fecho parênteses. Enter. Olha só. Janeiro, ele encontrou a referência número 1. Por quê? Aqui na minha base de dados, eu dei como matriz todo esse intervalo e ele identificou que janeiro está logo no primeiro. Agora, se eu troco aqui de janeiro para março, ele colocou o número 3, porque, de acordo com o intervalo que eu selecionei, ele identificou que janeiro é o primeiro, fevereiro é o segundo, terceiro é o março. E aí ele foi e colocou o número 3. Mas repara que o meu valor da minha venda ainda não muda, certo? Como que eu vou fazer para ele mudar? Aqui na minha função desloque, onde está o número 1, que é o que corresponde ao número de colunas que são deslocadas, eu vou simplesmente colocar o que eu tenho aqui embaixo, no meu auxiliar, certo? Porque o auxiliar não é em qual coluna que está o meu mês. Então, aqui na minha desloque, eu tenho quantas colunas que será deslocada. Então, eu posso apenas selecionar aqui o meu auxiliar. Vou dar Enter novamente. Veja que agora sim o meu valor foi trocado. Em maio, eu vendi 25.137. E agora, toda vez que eu mudar, 26.451 em junho. E o auxiliar aqui também muda. Como esse valor do auxiliar ele não precisa ser exibido porque ele não faz nenhuma diferença, eu só preciso do mês e da quantidade de vendas, eu posso simplesmente, para simplificar, ocultar a minha linha 3. Então, seleciono a linha, botão direito e aqui embaixo vem ocultar. Isso não vai mudar o resultado, porque novamente eu consigo alternar entre os meses
e o valor das minhas vendas são trocados automaticamente. Certinho? Então, essa foi a aula de hoje, usando as funções desloc e corresp. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de baixar essa planilha logo aqui na descrição para vocês treinarem e fazerem em casa, beleza? Qualquer dúvida, sugestão de novas aulas, é só deixar nos comentários. E se for útil para você, deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Obrigado e até a próxima!